Brasil, tudo bem? Chegou a sexta-feira, né? Hoje, dia 6 de novembro de 2020. Como vocês dizem por aí, sextou! Olha que legal. Vai chegar o final de semana, todo mundo vai passear de novo, se divertir, brincar. Tem que tomar cuidado, não pode esquecer dos cuidados, tá? E também tem que lembrar de fazer as atividades. Não vai só brincar e se divertir, esqueça de fazer as tarefas da escola, né? Tem que fazer. Então o ideal é primeiro fazer as tarefas da escola e depois ficar pro final de semana todinho para brincar, se divertir, passear, tudo tomando todos os cuidados que é necessário, certo? Então vamos lá, a gente vai começar a nossa aula de matemática de hoje para finalizar aquele assunto que nós estamos vendo, que é a divisão com números até 99, certo? Hoje nós vamos finalizar essa parte do assunto da divisão. A gente ainda vai continuar com a divisão, vai passar para outra etapa, tá? Então, olha, a gente já viu, né? Divisão exata, não exata, a gente já sabe tudo isso. Quando tem resto, quando não tem, quais são as partes da divisão. Que a gente já mostrou nas duas últimas aulas como é divisão com números até 99, que a gente separa por dezena e unidade, né? Que a gente está usando só essas duas classes decimais. Então, aí eu vou dar um exemplo hoje, novamente, com relação a isso. Então, olha só, eu tenho 85 e quero dividir por 2. Então, se eu tenho 85 e quero dividir por 2, eu vou separar as minhas classes decimais. O meu 8 é a minha dezena e o meu 5 é a minha unidade, certo? Eu vou começar a divisão pela minha dezena, né? Isso, então eu vou começar por aqui, ó. Pela minha dezena, né? Aqui, ó, separando. Então, aqui eu tenho 8 dividido por 2. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2, que vai ser igual a 8? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4 são 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4, tá? Porque 4 vezes 2 é igual a 8. É isso? Menos 8 menos 8 igual a 0. Acabou a divisão? Não, porque eu ainda tenho a minha unidade para dividir. Então, agora eu vou dividir 5 por 2. Quando eu divido 5 por 2, eu tenho que encontrar um número que seja igual a 5, multiplicado por 2 seja igual a 5, ou que chegue perto de 5, né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Opa, passou. Então, eu já sei que aqui eu vou colocar um 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Então, aqui eu vou subtrair novamente. 5 menos 4 é igual a 1. Acabou a minha divisão? Sim. Essa divisão foi exata? Não. Por quê? Porque existiu um resto ou uma diferença. Então, para eu classificar, eu vou colocar aqui ao lado dizendo que o meu 85, certo? É igual ao dividendo, são as partes da divisão, não é isso? O 85 é igual ao dividendo. O 2 será o meu divisor, certo? O 2, o meu divisor. O meu 42, que é esse númerozinho que ficou aqui embaixo. O meu quociente, tá? O meu quociente. E o meu 1, que sobrou aqui embaixo, será o meu resto ou diferença. Não é verdade? Então, aí, eu realizei a minha operação de divisão
e classifiquei as partes aqui de acordo com o nome que elas recebem. 85 dividendo, 2 o divisor, 42 o quociente e 1 o meu resto ou a diferença, certo? Então, assim, a gente já sabe que podemos dividir números até 99 e classificar por partes. E a gente faz a divisão assim. Tia, a minha divisão poderia ser exata? Sim. Se quando eu tivesse dividido a minha dezena, tivesse dado 0 aqui, né? E a minha unidade, quando eu dividisse, também tivesse dado 0 aqui. Aí não teria ficado resto nenhum, o resto seria igual a 0. A gente poderia dizer, então, que a divisão foi exata. Ótimo! E a Gil separou 2 surpresinhas aqui para vocês. Olha só. 2 surpresinhas bem legais para a gente entender como é que faz a divisão usando o pensamento. Então, eu vou contar a primeira historinha. Num cesto, faz de conta que isso aqui é um cesto, certo? Um cesto. Nesse cesto, haviam várias maçãs. Então, aqui, ó, 1, 2... Tinha várias, tá? Não só tinha essas, não. Tinha um monte de maçãs aqui dentro, certo? Dentro do cesto. Eu não sei quantas maçãs tem nesse cesto, certo? O que eu sei é que eu coloquei a minha mão dentro do cesto, certo? E resolvi tirar uma parte dessas maçãs. Então, quando eu coloquei a mão dentro do cesto e fui tirando, depois, quando eu contei a parte que eu tirei, eu descobri que eu tinha retirado 24 maçãs de dentro do cesto, tá? Não foram todas, foi apenas uma parte que eu fui tirando assim, tirando um monte de maçã de dentro do cesto. E aí, quando eu resolvi contar as maçãs que eu tinha retirado, eu descobri que tinha retirado 24 maçãs, mas ainda ficaram maçãs lá dentro, certo? Eu também descobri que as 24 maçãs que eu tirei, certo? As maçãs que ficaram dentro do cesto, eu tirei 24, e as que sobraram lá dentro do cesto, era a terça parte da quantidade de maçãs que eu tirei. O que é a terça parte? A terça parte é a gente dividir por 3, não é verdade? Dividir. A terça parte é quando a gente divide por 3. Se dentro do cesto ficou a terça parte da quantidade de maçãs que eu retirei, então eu vou pegar a quantidade de maçãs que eu retirei e vou dividir por 3. Então, quantas maçãs eu tirei de dentro do cesto, gente? 24, não foi isso? Eu vou dividir por quanto? Por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque 3 é a terça, significa a terça parte. E eu estou contando para vocês que a quantidade de maçãs que ficou dentro do cesto foi a terça parte da quantidade de maçãs que eu retirei. Então, eu vou pegar os 24 e dividir por 3. Como é que eu vou saber agora o meu resultado? Eu vou fazer a multiplicação por 3, certo? E vou tentar descobrir qual é o número que eu multiplicando por 3 vai dar igual a 24. Então, eu já sei que 3 vezes 1 são 3, 3 vezes 2 são 6, 3 vezes 3 são 9, 3 vezes 4 são 12, 3 vezes 5 são 15, 3 vezes 6 são 18, 3 vezes 7 são 21 e 3 vezes 8 são 24. Então, o número que eu vou colocar aqui será 8. Por quê? Porque 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, é igual a 24, tá? E 24 menos 24 é igual a 0. Então, a minha divisão foi exata porque não sobrou nada. Qual foi a terça parte? Qual foi o número correspondente a maçãs? Que é a terça parte que ficou no cesto. Quantas maçãs ficaram? Ficaram 8 maçãs. Então, eu posso dizer
que 8, certo? 8 é igual a terça parte de 24, certo? Eu tinha um cesto com várias maçãs. Eu não sei quantas maçãs tinha no cesto, ainda vou descobrir. O que é que eu fiz? Eu tirei algumas maçãs dentro do cesto, saí tirando assim algumas maçãs dentro do cesto. Depois eu resolvi contar para ver quantas maçãs eu tinha retirado. Quando eu contei, eu descobri que tinha retirado 24 maçãs. Eu também descobri que as maçãs que ficaram dentro do cesto, lá guardadinhas, era a terça parte da quantidade que eu tirei. A quantidade que eu tirei foi 24. Se eu quero descobrir qual é a terça parte, eu vou dividir por 3. Então, eu peguei aqui, ó, 24 dividido por 3 foi igual a 8. Por quê? Porque 3 vezes 8 é igual a 24. E 24 menos 24 é igual a 0. Então, eu já sei que 8 é a terça parte de 24. Representa a terça parte de 24, ok? Agora, eu quero descobrir quantas maçãs eu tinha no total dentro do cesto. Olha só, se eu já sei que eu retirei 24 maçãs, certo? Eu retirei 24 maçãs e que dentro do cesto havia ficado uma terça parte dessas maçãs lá guardadinhas e que eu já sei que a terça parte é igual a 8, então aqui eu vou somar para saber quantas maçãs eu tinha no total, não é isso? Se eu tenho 4 e junto mais 8, eu tenho 4 mais 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu já tenho 4 mais 8, 4 mais 1, 5, mais 2, 6, mais 3, 7, mais 4, 8, mais 5, 9, mais 6, 10, mais 7, 11, mais 8, 12. Então, 4 mais 8 é igual a 12. Eu vou colocar o meu 2 aqui e vou subir o 1. Não é isso? Então, agora, 1 mais 2 igual a 3. Quantas maçãs eu tinha no total dentro do cesto? 32. Então, no total, eu tinha 32 maçãs. Eu descobri agora quantas maçãs eu tinha dentro do cesto, porque antes eu não sabia. Então, agora eu já sei que dentro do meu cesto eu tinha 32 maçãs. Eu saí tirando maçãs e descobri que tirei 24 maçãs desse cesto e que dentro dele havia ficado uma terça parte desse valor total. E desse valor que eu retirei, desculpa. Então, eu peguei um valor que eu retirei, que foi 24, e dividi por 3 para encontrar a terça parte. Quando eu dividi 24 por 3, eu descobri que o valor era 8. Então, aí, eu descobri que a minha terça parte de 24 era igual a 8. E, para eu saber o total de maçãs que eu tinha no cesto, eu peguei a quantidade que eu retirei, que foi 24, e somei com a terça parte que tinha ficado lá dentro. Quando eu tirei as 24 maçãs, não ficou uma parte lá dentro que era a terça parte do que eu tirei? Pronto, então eu somei. Eu somei os 24, que foi a quantidade de maçãs que eu retirei, com a terça parte da quantidade que eu tinha tirado, que é o que tinha ficado aqui dentro. 24 mais 8 igual a 32. Significa eu dizer que, vou apagar aqui, ó. Significa eu dizer que no meu cesto haviam 32 maçãs no total, certo? Maçãs no total, que eu retirei 24 maçãs do cesto, certo? Eu retirei do cesto, foram 24 maçãs retiradas, tá? E que lá dentro haviam ficado uma terça parte dessa quantidade. Então, eu posso dizer que ficaram, eu posso dizer que 8 é igual a terça parte
de 24. Eu tinha 32 maçãs no total dentro do cesto. Eu tirei algumas maçãs e descobri que a quantidade de maçãs que eu retirei foi 24. E eu também descobri que lá no cesto tinha ficado uma terça parte da quantidade de maçãs que eu retirei. Então, eu descobri, dividindo 24 por 3, que a terça parte de 24, que tinha sido a quantidade que eu tirei, era igual a 8. Agora, eu queria saber quantas maçãs tinham no total. Eu peguei os 24, somei com os 8, que era a terça parte que tinha ficado lá, e deu 32. Então, dentro do cesto, no total, eu tinha 32 maçãs. Não é fácil? É só a gente ler a questão e pensar bem direitinho. Eu coloquei esse exemplo aqui, porque na atividade de casa de vocês, vocês vão encontrar uma questão parecida com essa. E aí vai dizer, eu já sei, porque tia Gil explicou na aula como é que fazia uma questão parecida com essa, tá? Outra coisa interessante também, outra historinha que eu vou contar para vocês, é que eu tenho um quadrado. A gente já sabe que um quadrado, ele tem 4 lados iguais, não é isso? A gente já viu isso na primeira unidade. Quando a gente teve aula de figuras geométricas, a gente sabe que o quadrado, ele tem 4 lados iguais, não é verdade? Iguais. Olha só. Eu tenho um quadrado e eu já sei que o quadrado, ele tem 4 lados iguais. Eu sei que somando esses 4 lados, quando eu somo esse lado mais esse, mais esse, mais esse, eu vou ter 52 centímetros. Todo mundo já sabe que é centímetros também, porque a gente também já viu isso na aula de grandezas. Não foi? Tipo, metro, centímetro, milímetro. Então, eu somando, eu já sei que somando os 4 lados do meu quadrado, eu tenho 52 centímetros. O que eu quero saber é quanto mede cada lado. Qual é o valor que é de cada lado aqui? Quanto será? Então, olha só. A gente, para descobrir qual é o valor que vai dar a cada lado, a gente vai pegar os 52, que é o valor total, certo? Os 52. E vai dividir por 4, gente. Vai dividir por 4. Como é, tia Gil, que eu vou fazer essa divisão? Eu vou separar as casas decimais. Dezena e unidade, tá? Começo por quem? Pela minha dezena. Então, eu vou dividir 5 por 4. Qual é o número que eu vou multiplicar por 4, que vai dar igual a 5 ou perto dele? Se eu tenho 4 vezes 1, eu tenho 4. 4 vezes 2, eu tenho 8. Opa, passou. Então, eu vou colocar aqui 1. Por quê? Porque 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, é igual a 4, tá? E agora eu vou subtrair, não é isso? 5 menos 4 igual a 1. Se eu tenho 5 e tiro 4, eu fico com 1, não é isso? Tia Gil, acabou a operação? Não. Eu vou descer a minha unidade. Eu vou descer a minha unidade para cá, ó. Então, agora eu tenho quanto para dividir? Agora eu tenho 12. Eu vou dividir 12 por 4. Como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou pegar o número 4 e sair multiplicando até encontrar um resultado igual a 12 ou perto de 12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, olha só. O meu número aqui agora será 3, tá? Por que, tia Gil? Porque 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, é igual a 12. E 12 menos 12 é igual a 0. Acabou a minha divisão. Quanto é que mede, gente, cada lado ali? Cada lado vai medir 13 centímetros. Então, eu tenho 13 centímetros aqui, 13 centímetros aqui, 13 centímetros aqui e 13 centímetros aqui. Em cada lado eu tenho 13 centímetros.
Vamos ver se essa conta tá certa. A gente já sabe que a divisão é o inverso da multiplicação, né? Então, eu vou pegar esses 13, tá? Vou pegar esses 13 aqui. E agora vou multiplicar por 4, certo? Vamos lá, vamos ver se tá certo agora, né? Quanto é 4 vezes 3, gente? 4 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Perdão. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3 são 12. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou subir o meu 1. Não é isso? E agora, quanto é 4 vezes 1? Todo mundo sabe que o número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 4 vezes 1 são 4. Mas eu tenho 1 aqui, ó. Então, vai ser 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Olha só. Igual. Então, a minha continha está correta. Eu já sei que cada lado do quadrado eu tenho 13 centímetros. Olha que legal. Eu tenho um quadrado, cada quadrado tem 4 lados iguais. Eu sabia que no total, somando todos os lados, eu teria 52 centímetros. Mas eu queria saber quanto valia cada lado. Eu peguei os 52 e dividi por 4. Não são 4 lados que tem? Quando eu dividi 52 por 4, eu encontrei 13 de resultado. Então, eu coloquei já aqui, ó. Cada lado media 13 centímetros. Mas eu queria saber se estava certo. Então, eu peguei os 13, tá? E multipliquei por 4. Não é o inverso? Então, quando eu multipliquei 13 por 4, deu igual a 52. Então, o resultado está correto. Eu fiz um exemplo também igual a esse, porque vocês vão encontrar na atividade de casa de vocês uma questão parecida com essa, tá? Então, agora a tia Gil vai explicar para vocês a atividade de casa. A atividade de casa de vocês está no caderno de atividades, que é esse aqui, ó. Esse aqui, fininho. Tá no caderno de atividades. Na página 76 até a página 77. Então, na página 76, ele dá aqui as continhas, 87 dividido por 2. É para você montar a conta nos quadrados e nos espaços, né? E depois responder o que ele está pedindo. Quem é o quociente, quem é o resto. Aí você vai colocar aqui depois de fazer a operação, né? Depois disso, ele diz uma questão parecida, que a menina tinha um cesto com uma caixa com bolas, certo? Ela não sabia quantas bolas tinha na caixa. E dessa caixa ela tirou 36 bolas. E aí ela descobriu que a parte que ficou lá na caixa ainda era uma terça parte desse valor que ela retirou. Ela quer saber quantas bolas ainda ficaram na caixa. Se na caixa ficaram uma terça parte, ela vai pegar a quantidade de bolas que ela retirou e vai dividir por 3. Ela vai encontrar o valor igual a terça parte. Agora ela quer saber quantas bolas tinha no total. Então ela vai pegar a quantidade de bolas que ela retirou e vai somar com o valor que ela encontrou da terça parte. Vai dar a quantidade de bolas que ela tinha no total, certo? Depois tem uma questão que diz que a soma da medida dos lados de um quadrado, a gente sabe que um quadrado tem 4 lados, será igual a 48 centímetros. Eu quero saber quanto mede cada lado. Gente, eu vou pegar 48 centímetros, que é o total, né, de medidas, e vou dividir pela quantidade de lados que o quadrado tem. Qual é a quantidade de lados que o quadrado tem? Tia Gil fez uma questão parecida com essa agora há pouco. Depois, ele diz assim, ó, ele dá um espaço aqui e coloca umas instruções. Então, ele diz assim, ó, dá uma figura aqui, certo? Cheia de quadradinhos. E nessa figura cheia de quadradinhos, ele vai pedir para você pintar de azul a metade dos quadradinhos da figura. Então, quantos quadradinhos tem no total? Tem tantos. Eu quero pintar a metade. Eu já sei que a metade é dividir por 2. Então, eu vou pegar o total de quadrados, dividir por 2. O número que eu encontrar, eu vou pintar de azul, porque é a minha metade. Depois ele pede para você pintar de vermelho a metade dos quadrinhos que não foram pintados de azul. Então, eu pintei de azul, que era metade. Sobrou vários quadrinhos, né? Eu vou pegar aqueles quadrinhos que sobraram,
vou contar quantos quadrinhos eu não pintei, certo? E vou pintar a metade deles. Então, se depois que eu pintei de azul, sobraram 20 quadrinhos, um exemplo. Eu pintei, né, um monte de quadrinhos de azul. Mas aí aqui embaixo sobraram 20 quadrinhos sem pintar, um exemplo. Eu vou pegar a metade desses 20 e vou pintar de vermelho, tá? E depois ele vai pedir para você pintar de verde a metade dos quadrinhos que não foram pintados nem de azul nem de vermelho. Então, depois que você pintou de vermelho, ainda vão sobrar quadrinhos lá, sem pintar, tá? Ainda vão sobrar. Aí você vai pegar os quadrinhos que não estão pintados de nada, que sobrou, né? Vai ver o total e vai pintar a metade deles, certo? De verde. E aí vocês vão colocar aqui, né? Quantos quadrinhos vocês pintaram. Quantos quadrinhos serão coloridos de azul, certo? Quantos serão coloridos de vermelho e quantos serão coloridos de verde. Mas aqui de lado vocês têm que fazer a continha, né? Quantos quadrados eu tinha no total? Tantos. Para eu saber a metade, eu vou dividir por quanto? Por 2. Então aí, quanto deu? Deu tanto. Então você vai colocar aqui. Depois de vermelho e depois de verde. Sempre fazendo as continhas no espaço em branco, tá? Qualquer dúvida, fala a tia G no privado, que eu esclareço a dúvida de vocês, tá certo? Beijo, meus amores. Um bom final de semana. Papai do Céu abençoe o final de semana de vocês com muita paz, muita felicidade e muito amor. Segunda-feira eu tô aqui, ó, de novo, com o coração cheio de amor, esperando vocês para a próxima aula, tá? Beijo!